E uma vez que o aluno reconhece esse tipo de comportamento, que ele vê na listinha da sala de aula, no professor dele, quer dizer, ele viu que o professor se encaixa em algum daqueles 6 itens que você leu aqui no começo da entrevista. Qual deve ser a atitude desse aluno? Bem, aí vai depender, por exemplo, do tipo de relacionamento que ele tem com os pais em casa, não é? Da presença, será que os pais acompanham de perto ou não a educação dos seus filhos? Então, evidentemente, a primeira reação de um aluno é conversar com os pais, né? Ele sabendo que está sofrendo um abuso em sala de aula, ele vai, mãe, pai, está acontecendo isso, isso. E o pai vai tomar uma atitude, né? Na verdade, o cartaz... Vai avaliar primeiro se... Ele avalia, não é? Muitos alunos, claro, sem dúvida. E essas práticas abusivas, elas não ocorrem, elas ocorrem no segredo da sala de aula, mas são testemunhadas por pelo menos 3 dezenas de pessoas, né, que são os alunos que estão ali. Então, esses indivíduos, né, certamente escutam coisas em casa e têm condição de saber se o professor está ou não com um discurso tendencioso em relação a uma determinada questão. Aí eles vão conversar com o pai. Pai, você me disse isso aqui outro dia, o professor falou outra coisa na sala de aula. Não sei, como é que eu devo reagir e tal. Então isso naturalmente vai produzir algum efeito dentro das famílias. A minha certeza é de que a maior parte dos professores, ao tomar conhecimento da existência dos deveres do professor, eles se convencem automaticamente de que eles não podem fazer aquilo. Então, esse cartaz é uma espécie de um apelo à consciência moral do professor, para lembrá-lo de que ele tem aqueles deveres. Mas uma vez que os alunos falaram com os pais, aí o natural seria os pais irem fazer uma reclamação com o diretor da escola, por exemplo. Podem formalizar uma reclamação na escola, na Secretaria de Educação, e dependendo do caso, podem até mover uma ação de reparação de danos morais contra o professor. Há situações em que em que professores militantes humilham alunos em sala de aula, estigmatizam jovens estudantes porque eles ou são cristãos, ou votam no Bolsonaro, ou não votam no Bolsonaro. Enfim, existem situações em que o aluno é humilhado em sala de aula. Isso é inaceitável. O usuário de um serviço público ser humilhado por um servidor. Que história é esta, né? Então, a pessoa que sofreu essa agressão, este dano moral, pode tranquilamente recorrer ao judiciário e processar o professor. E aí o pessoal começa a falar nesse momento que pode haver então um cerceamento da liberdade do professor. Até o João Amoedo, candidato do Partido Novo que eu entrevistei aqui nesse estúdio, falou de uma maneira geral de cerceamento da liberdade, de que não gosta muito desse caminho para corrigir esse problema da legislação. Por que não é um cerceamento da liberdade do professor? Bem, será que o professor tem liberdade de fazer propaganda político-partidária em sala de aula? Ele não tem essa liberdade. Ele tem liberdade para abusar da audiência cativa dos alunos, para promover os seus próprios interesses, as suas preferências político-partidárias. Não tem essa liberdade. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que há um limite para a liberdade de expressão dentro da sala de aula. O professor não tem liberdade de expressão dentro da sala de aula. O que a Constituição garante aos professores é a liberdade de ensinar, a liberdade de cátedra. Liberdade de expressão a gente exerce no Facebook, não é? Onde você pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele poderia passar o tempo todo, de todas as suas aulas, falando de futebol, de cinema, de literatura, de novela. Isso é liberdade de expressão. O professor não tem. Se ele tivesse essa liberdade, ele não teria que dar aula. Ele não seria obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Então é uma confusão grave. Eu chamo isso de um flagelo da educação brasileira. É a confusão entre liberdade de ensinar e liberdade de expressão. Quer dizer, as pessoas tomam o conceito de liberdade de expressão de um modo absoluto. Não, na verdade, confunde-se. Nenhum servidor público desfruta de liberdade de expressão no exercício do seu cargo. Se ele desfrutasse, imagina a seguinte situação absurda, né? Imagina a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí ela abre uma sessão do Supremo e diz o seguinte, é um exemplo, evidentemente, primeiramente, fora Temer. Se ela tivesse liberdade de expressão, ela poderia fazer isso. Mas ela não tem nenhum servidor público desfruta desse direito no exercício da função. Ele desfruta como cidadão, aí ele vai para o Facebook, faz as postagens que ele quiser.